Brasil. Fernando, eu queria mudar um pouquinho de assunto contigo, porque a gente teve o Donald Trump falando não só sobre isso, mas falando em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciando uma caça às bruxas e se comparando à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele está sendo perseguido, muito em relação ao inquérito que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde, né? Ele é réu na trama golpista, ele é o núcleo principal da trama golpista. A partir desse núcleo é que a PGR acredita que foram feitos planos para uma tentativa de golpe de Estado. E aí Donald Trump se comparou ao ex-presidente Jair Bolsonaro justamente no dia do encerramento da cúpula dos BRICS, que inclusive ele já tinha dito que taxaria em 10% esses países que aceitassem políticas anti-americanas. Queria que você falasse também um pouquinho aí sobre o lado da Casa Branca. Bom, primeiro a gente precisa separar desse jogo. A gente vai ver que o presidente Donald Trump, ele se manifestou pela rede social dele. Não há nada divulgado pelas redes sociais do governo americano, não existe nenhum documento reproduzindo as palavras de Donald Trump. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse contexto. A gente trabalha, na verdade, ainda no nível muito pessoal, muito particular do presidente Donald Trump, mesmo sabendo que existe todo um assédio, toda uma aproximação da direita brasileira em cima do presidente, até mesmo pelas correlações, pela identificação partidária e ideológica. Então, isso vem realmente a calhar com o final dos BRICS, e a gente não pode desconsiderar, né, esse encerramento dos BRICS, porque, na verdade, isso pesa bastante na questão do relacionamento do Trump com esses países. O Trump também não pode citar a questão do Trump durante essa crítica que ele faz ao judiciário brasileiro, até porque o governo americano ele depende também de alguns países que compõem o BRICS. É importante a gente lembrar que antes da assinatura do cessar-fogo, veja só, de Israel e Irã, o próprio Estados Unidos pediu à China que ajudasse nesse acordo de cessar-fogo. Então, veja só, e a China é o principal país formador do BRICS. Então, existe aí, na verdade, um limite para se bater. E esse limite foi colocado hoje para o Donald Trump. Ele fez apenas uma crítica, volto a dizer, ao judiciário brasileiro, pedindo para o judiciário brasileiro ficar mais atento, tomar cuidado, que ele vai estar acompanhando de perto, mas não passou disso, até porque diplomaticamente existe aí relações dos bastidores que o Donald Trump não pode ultrapassar essa linha. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, que legal, olha só, né, a direita fala, que legal, olha, veja só, o Trump falou aí, vai caçar, tem um termo que se usa, né, o Alexandre de Moraes, mas isso aí é só discurso por enquanto, não existe nada efetivo, até porque se o governo americano quisesse mesmo fazer a sanção, e esse é um termo mal colocado, ao Alexandre de Moraes, eles já teriam feito sem comunicação nenhuma. Então, esse é mais ou menos o resumo e o ponto de vista e a temperatura que a gente pode dar dessa situação. A gente tem que olhar essa postagem na rede social do Donald Trump como uma coisa particular dele. Aí, para avançar para uma questão mais governamental de relação diplomática, tem outros 500 aí. Esse é um ponto bem importante que você traz, Hessel, porque ao mesmo tempo que foi uma questão ali pessoal, já que ele utilizou a rede social, né, e não veio uma institucionalização disso da Casa Branca, ao mesmo tempo que isso aconteceu, teve nota do Itamaraty, né? O governo brasileiro sentiu e respondeu de forma oficial, mesmo não citando ali, até na abertura do discurso de encerramento da cúpula dos BRICS, o presidente Lula não quis fazer o discurso que ele tinha escrito. Ele, assim que entra na sala ali do discurso, ele vem acompanhado de Mauro Vieira, o chanceler dele, mas também de Celso Amorim, que é uma figura muito importante, um conselheiro ali, né, de assuntos internacionais. Ele se atrasa para esse discurso para
claro, reformular o discurso que ele faria, porque daí ele já abriu falando que o Sul Global não quer ser tutelado, que os BRICS vêm para reforçar a importância do multilateralismo, todos os pontos que o presidente Trump já tinha falado, né? Enfim, então ele faz ali discursos institucionais respondendo a essa questão, a esse post de defesa do Trump, até quase ali parecendo um colega, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tipo um tamo junto, conta comigo que a gente tá junto, mas nessa linguagem inclusive de rede social.